Irmãos queridos, eu peço a vocês todos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 3. Vai ser projetado aí o tema da nossa reflexão. Enfermidade, uma abordagem à luz das Escrituras. Eu quero, para começar, lançar mão de um texto do Evangelho de João, que está no capítulo 11, verso 3, para a partir dessa passagem pensar sobre um tema inquietante, um tema importante, um tema que necessita nossa reflexão, e eu oro para que Deus nos dê graça para compreender a verdade sobre esse tema que diz respeito a nós todos. O texto é João 11, o verso 3, diz assim a palavra de Deus. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Que o Senhor nos abençoe. João 11 é uma narrativa, ou a narrativa do último dos 7 milagres realizados por Jesus, que João selecionou com um propósito muito específico, bem didático. João separa 7 milagres, começando no capítulo 2 do Evangelho, para mostrar, por meio desses milagres, a autoridade de Jesus sobre algum elemento que perturba o homem. Por exemplo, esse capítulo 11 de João, sobre a ressurreição de Lázaro, mostra a soberania de Jesus sobre a morte. Jesus poderia ter curado a Lázaro, como curou a filha de Jairo, mas Jesus disse que aquela enfermidade era para a glória do seu nome. Lázaro, depois de morto, recebeu a ressurreição, esse poder da graça de Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado. Qual é o ponto aqui? Antes dessa obra que Jesus fez na vida de Lázaro, as irmãs enviam uma mensagem para Jesus, e a mensagem é essa que nós acabamos de ler. As irmãs Marta e Maria, que amavam seu irmão, obviamente, dizem, pelo meio de um emissário, Jesus: olha, está enfermo aquele a quem tu amas. E essa expressão, ou essa passagem como um todo, é uma das passagens mais emocionantes do Evangelho de João, e em particular esse texto que nós lemos, uma passagem, uma mensagem simples, curta, mas profundamente impactante. O texto vai dizer: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Quem é essa pessoa que está enferma? Que foi depois, passou pela experiência da morte e recebeu nova vida pelo milagre de Cristo. Mas eu quero deter aqui no fato de que ele estava enfermo, antes de morrer e antes de ser alvo desse milagre redentivo de Jesus. Qual é a questão aqui? Lázaro é um seguidor de Jesus. Lázaro é um discípulo de Jesus. Nós não sabemos ao certo quantos anos ele tinha, mas o fato é que ele estava gravemente enfermo, a ponto das irmãs Marta e Maria enviarem um emissário e informar Jesus: olha, está doente, está enfermo aquele a quem tu amas. E o texto diz que Jesus demorou por mais, para atender aquele chamado, ele estava fazendo outro serviço, digamos assim, e quando Jesus chega na aldeia de Betânia, uma pequena aldeia, um vilarejo, Lázaro estava sepultado há 4 dias, e quando Jesus entra naquele vilarejo, uma das irmãs diz: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas agora não há mais nada o que fazer. E aí Jesus pede para que ele seja levado ao sepulcro, e ali acontece o milagre. Ele pede que a pedra seja removida, ele diz: Lázaro, vem para fora, e para o espanto de muitas pessoas que ali estavam, Lázaro ressurgiu dos mortos, e Jesus mostrou a sua soberania sobre a tirania da morte. Ele venceu a morte. Ele mesmo disse, nesse contexto do Evangelho: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas qual é o ponto aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Lázaro estava enfermo, Lázaro adoeceu gravemente, morreu, foi alvo dessa graça, ressurgiu, continuou seguindo a Jesus. A tradição diz que ele seguiu Jesus até o último dia da sua vida, como um bom discípulo de Cristo, mas nós podemos deduzir, por razões lógicas, que ele voltou a morrer. Não sabemos se por conta de uma grave enfermidade ou por conta do decurso do tempo, o fato é que ele adoeceu e veio a morrer. O ponto, portanto, passa a ser: o assunto que nós vamos tratar hoje tem a ver comigo e com você. Eu vou dizer uma coisa aqui aos irmãos que talvez alguns fiquem escandalizados, mas eu preciso dizer porque é verdade. Ouçam bem.
todos nós conhecemos alguém que está doente. Não é verdade? Vai ser projetado aí. Conhecemos ou não conhecemos alguém? Ponto. Precisa discutir isso. A segunda informação. Todos nós conhecemos alguém que morreu por causa de uma doença. Sim ou não? Conhecemos. Nós conhecemos alguém que está doente nesse exato momento e alguém que já faleceu por conta de uma enfermidade. Quantas pessoas queridas nossas morreram por conta de uma enfermidade? Agora, a parte que os irmãos não vão gostar, mas é verdade. Todos nós estamos doentes ou ficaremos doentes. E não adianta bater na madeira. Ok? Ou você está doente, quer saiba ou não. Eu não estou dizendo que você está gravemente enfermo, mas se você tem um dente aí para obturar, isso é um problema, é uma doença. Não é uma doença grave, mas é um problema lá. Nós todos temos algum tipo de doença. Se não temos uma enfermidade grave, o curso natural, e vou explicar porquê, nós vamos, em algum momento, ficar doentes. Isso você não vai ouvir em muitos púlpitos, né? Mas é a mais absoluta verdade na Escritura, e qualquer pessoa de bom senso vai chegar a essa conclusão. Eu quero destacar algumas verdades sobre a enfermidade à luz da Escritura e da tradição da igreja. E um dos autores que me ajudou a entender essas verdades, um bispo anglicano, que viveu no final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX, chamado John Riley. E nesse livreto que ele publicou, na verdade um sermão na igreja de Liverpool, ele apresenta algumas coisas bem interessantes. Algumas dessas verdades eu vou apresentar aos irmãos aqui. A primeira delas é a seguinte: a universalidade da doença. É um fenômeno universal. Não é? Todas as pessoas, todos os filhos de Adão, todas, sem exceção, passarão por algum tipo de problema físico, enfrentarão a adversidade da enfermidade. Lázaro estava doente, mas a sua doença não era exclusividade dele. As enfermidades, elas podem variar na intensidade, no tipo, no tempo de atuação, mas todos nós, homens e mulheres, estamos sujeitos à enfermidade. Observe, tipos de enfermidade. Quem aqui pode enumerar os tipos de enfermidade, catalogar? Não tem como. É impressionante, à medida que a ciência médica avança, eu tenho familiares envolvidos na área de saúde, à medida que essa ciência avança, é impressionante como se descobre novas doenças, os desdobramentos de antigas doenças, é impressionante. São tantas que ninguém deveria ficar surpreso quando uma pessoa morre cedo. A surpresa é quando alguém vive tanto. Fulano morreu de uma doença. Ninguém se conforma com isso, mas a surpresa maior não é morrer por conta de uma enfermidade. A surpresa maior é, por exemplo, termos em nossa igreja uma irmã com 101 anos de idade, lúcida, servindo a Deus. É impressionante ou não é? É impressionante, dada a quantidade de enfermidades às quais nós todos estamos sujeitos. Então, os tipos podem variar. Os níveis de gravidade podem variar. Por exemplo, nem toda doença tem a mesma gravidade. Eu ainda há pouco falei sobre um problema bucal. Há pessoas que sofrem de uma rinite alérgica, por exemplo, outras padecem de diabetes. É a mesma intensidade? É o mesmo nível? Não é. Não dá para comparar um câncer avassalador com um resfriado. Os níveis de gravidade variam. E mais do que isso, o tempo de atuação. Existem doenças que afetam o corpo temporariamente, mas algumas afligem por toda a vida até a morte. Então, o indivíduo pode passar por uma enfermidade, submeter-se ao tratamento e ficar curado daquela enfermidade específica. Curto período de tempo. Outras convivem com uma enfermidade desde o nascimento. Quantas pessoas sofrem de um problema desde que nasceu? Um problema congênito. Nasceu com aquela enfermidade. Portanto, há doenças para as quais há cura imediata, mas existem outras para as quais o homem terá que suportar até o fim dos seus dias. O ponto, portanto, passa a ser: a doença é uma realidade universal, está em todos os lugares, países ricos e pobres, em países frios e quentes, porque é uma discussão sobre os tipos de doenças no hemisfério norte e no hemisfério sul. Velhos e jovens adoecem e morrem em todo mundo, todo dia. O John Riley, nesse livreto, ele diz o seguinte: a casa do inglês é chamada de seu castelo,
mas não há portas ou trancas que possam manter a doença e a morte do lado de fora. Não importa se é um rico aristocrata, um nobre inglês, uma pessoa vivendo num casebre. A doença alcança a todos. Todos podem ser submetidos a ela. Deixa eu lhe mostrar uma imagem que vai aparecer aí. Esse é o Rockefeller Center, um dos mais imponentes e importantes prédios dos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Esse prédio, um dos maiores dos Estados Unidos, recebe o nome ou o sobrenome famoso, Rockefeller. Esse homem, o John Rockefeller, foi o primeiro na história, segundo muitos historiadores na área de economia, o primeiro a poder, de fato, ser reputado como o primeiro bilionário. Rico. Não, multimilionário. Tanto é que ele já tinha mais recursos pessoais do que muitos estados inteiros. Houve a necessidade de fazer uma intervenção, o Senado americano, para fatiar os bens dele, porque olha, você é mais rico do que vários estados dos Estados Unidos. E as empresas dele, o conglomerado econômico, teve que passar por algumas adequações. Mas um fato curioso sobre o John Rockefeller. Ele contraiu uma doença que lhe permitia, nos últimos dias de vida, apenas beber 1 copo de água e 2 biscoitos, comer 2 biscoitos ao dia. O primeiro bilionário da história foi acometido de uma enfermidade que lhe privou a saúde completamente. Nem todo o dinheiro que ele tinha foi capaz de comprar saúde. Então a enfermidade chega para aquele indivíduo pobre, sem assistência aos grandes centros de saúde, mas também chega para o homem que tem muito dinheiro e nada pode fazer. Reis e súditos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, médicos e pacientes, caem igualmente diante desse grande inimigo. A aplicação passa a ser a seguinte: a graça de Deus não é uma vacina contra a enfermidade. Os cristãos não receberam a promessa de imunidade à doença. Existem, na verdade, porque são múltiplos movimentos de cura, que tem uma história, que tem um histórico. Não vou entrar nisso, vou falar sobre esse assunto em outra ocasião, se Deus permitir. Mas existem muitos movimentos nas igrejas que advogam que o crente que tem fé, que tem confiança, que tem robustez na sua doutrina, nunca pode aceitar doença. E há muita gente se ludibriada, enganada por isso. E mesmo esses proponentes dessa cura divina, eu não nego que Deus pode curar toda e qualquer enfermidade soberanamente, vou falar sobre isso, mas o fato é que o milagre não pode ser manipulado e Deus não pode ser programado. Os caminhos de Deus não são os nossos. E, curiosamente, a história está aí para testemunhar, homens santos e piedosos enfrentaram doenças terríveis. Misteriosamente, não sabemos o porquê Deus permitiu. E mesmo esses que propõem cura para toda e qualquer enfermidade, em algum momento adoecem e morrem. Tem um desse bonitão na televisão, que vende a toalhinha para curar todo mundo, mas quando sofreu um problema no joelho, operou no sírio-libanês. Isso é curioso, né? E alguns desses proponentes do movimento de cura no Brasil já estão chegando a uma certa idade, muitos deles já com sérias doenças e complicações, estão morrendo de enfermidade. Pregaram a vida toda que o crente não adoece, mas estão, ironicamente, morrendo de algum tipo de enfermidade. Portanto, é uma ilusão, e mais do que uma ilusão, é uma mentira, um engodo, afirmar que por ser cristão você não deve aceitar a enfermidade. Não estou dizendo que você não deve buscar os recursos legítimos para a sua cura. Orar ao Senhor, pedir mais pessoas para lhe ajudar em oração. Deus pode usar meios ordinários e sobrenaturais. Você deve se submeter a tratamentos, a ciência médica, todos os recursos vêm de Deus, que concede ao homem a capacidade de produzir isso. Nós não estamos propondo obscurantismo, muito pelo contrário, a fé cristã, o cristianismo sempre esteve na vanguarda da boa ciência, não da ideologia, mas da boa ciência. Portanto, é preciso considerar algumas coisas para evitar que sejamos enganados, sobretudo nos momentos de vulnerabilidade, quando o indivíduo está doente, numa situação diversa, e alguém vem propondo uma cura imediata, milagrosa, via de regra, sempre acompanhada de certos pagamentos, para que obtenha-se certas curas, né? É interessante isso. Agora, tem algumas passagens na Bíblia que levantam algumas questões. Por exemplo, Tiago, capítulo 5, versos 14 a 15. Esse é um dos textos em que os teólogos da cura divina lançam mão para advogar que o crente não deve aceitar a doença, que é uma questão de fé. O texto diz assim: Tiago, irmão do Senhor,
Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o restabelecerá. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse versículo, entre outros, são usados sem nenhum critério, sem nenhum cuidado adequado, para se afirmar que tudo é uma questão de fé. O texto está claro, dizem eles. Está alguém doente? Ok, chame os presbíteros. Quem são os presbíteros? Os pastores, os líderes da igreja. Esses homens farão a oração da fé e vão usar o recurso do óleo ungido, e a oração da fé vai restabelecer a saúde do enfermo. E se tiver cometido algum pecado, esses pecados serão perdoados. Eu não pretendo entrar nos pormenores desse texto, vou fazer isso, repito, na ocasião em que eu tratar o assunto do ministério de cura, os movimentos de cura. Mas essa passagem não pode ser usada para construção de teologia de cura, por uma simples razão. Um dos critérios da teologia, da hermenêutica, da interpretação, da ciência da interpretação, é que se você não constrói teologia a partir de um verso, você faz teologia a partir do todo da Escritura. E como nós vamos ver, há muitos outros versos em que crentes, apóstolos inclusive, como Paulo, homens como Timóteo, homens como Epafrodito, homens como Trófimo, ficaram mortalmente enfermos. Então não era uma questão de chamar o pastor e ungir com óleo e simplesmente curar. Essa passagem que nós lemos de João 11, verso 3, é clara sobre isso. O Senhor está enfermo aquele a quem ama. Ser amado por Jesus, e Lázaro era amado por Jesus, amigo de Jesus, não o imunizou contra uma doença fatal. E foi por meio daquela doença, não sabemos especificamente qual, Lázaro veio a óbito. Portanto, há diversos exemplos na Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, que apontam para o fato de que homens de fé podem adoecer mortalmente e vir a morrer por conta de uma enfermidade. Não é uma questão de fé apenas. Eu vou citar alguns exemplos. Antigo Testamento, o profeta Eliseu, um dos mais notáveis do Antigo Testamento. E Eliseu estava doente da enfermidade que morreu. O profeta Eliseu, um homem que recebeu porção dobrada do Espírito que atuava sobre Elias, doente mortalmente, veio a falecer. O que faltou a Elias? Ou melhor, a Eliseu? Fé? Ele não tinha fé? Ele não conhecia Deus? Ele não conhecia os milagres de Deus? Ele não conhecia o poder de Deus? Não. Não foi nada disso. A resposta bíblica para isso é o mistério da providência. Deus concede saúde a alguns e a outros Deus simplesmente, de uma maneira inescrutável, não concede saúde. E aqui está o profeta que veio falecer por conta de uma enfermidade. Para citar outras passagens, 1 Timóteo 5,23, Paulo recomendando Timóteo a um remédio caseiro contra um problema que ele tinha no estômago e outras enfermidades que Timóteo tinha. Outro foi Timóteo, observe, Paulo recomendou, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e por causa do quê? Das tuas frequentes enfermidades. O que faltou ao apóstolo Paulo? Fé? Timóteo, você está enfermo porque não é um homem de fé, você não tomou posse da bênção. Eu estou impressionado com você. Tantas vezes te ensinei que você não deve aceitar a doença na sua vida. Decrete, profetize. Não foi isso que Paulo disse? Olha, toma um pouco de vinho por causa das suas contentes enfermidades, sobretudo no estômago. Um remédio caseiro. Paulo deu essa recomendação. E uma mais impressionante, que está lá no Evangelho, ou melhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, a última carta do apóstolo Paulo. Paulo diz assim: Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo, o que, gente? Doente em Mileto. Tente imaginar isso. Esse é o último documento escrito por Paulo, o testamento do grande teólogo apóstolo Paulo. E ele diz a Timóteo, seu filho na fé, olha, Erasto ficou em Corinto, e Trófimo, ambos amigos de Timóteo também, companheiros de viagem missionária, eu deixei doente em Mileto. O que está acontecendo aqui? Por que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto? Por que Paulo não impôs a mão e falou, a partir de hoje você está curado, não aceite a enfermidade? Porque Paulo não tinha o poder de determinar a Deus a quem curar. Paulo curou muitas pessoas, o poder de Deus na vida do apóstolo Paulo, mas não é questão de querer apenas, ou de exercício de fé, há coisas misteriosas. E aqui está um caso
emblemático, instrutivo, Paulo deixou Trófimo doente em Mileto e seguiu viagem. E aqui, meus irmãos, eu vou propor a vocês o Enem Betel 2015. Quem acertar vai ganhar um Mac Betel e um Sunday Teixeira. Brincadeira, tá, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Vejamos, o que acontece com esse versículo? Projeta o versículo aí. Vamos lá. Erasto ficou em Corinto e deixou o Trófimo doente em Mileto. Interprete o que o texto significa. Primeira possibilidade, Paulo não teve fé para curar Trófimo. Trófimo não tomou posse da bênção. A Universal não existia em Mileto. Todas as respostas estão erradas. Quem responde a isso aí? Que alegria para o meu coração. Saber que, ao longo desses anos todos, meu exaustivo trabalho de educação teológica tem dado frutos. Todas as respostas estão erradas. Portanto, todos os irmãos terão direito a um Mac Betel na nossa cantina, se comprarem devidamente. Resposta bíblica. Olha lá, o gabarito bíblico Betel está lá no www.betel.com.br. Deus é soberano e os seus caminhos não são os nossos. Ele pode curar usando os meios que quiser, mas também pode escolher não curar por uma razão inescrutável à mente humana. E quem duvidar disso tem que rasgar pelo menos 90% da Escritura. É o que a Bíblia diz. Nós temos profetas, apóstolos, discípulos, na Escritura do Antigo e Novo Testamentos. E aqui o caso de Lázaro, está enfermo aquele a quem tu amas. Ser amado por Jesus não garante não sofrer problema de doença. No entanto, nós precisamos trazer à memória o fato de que nós não temos resposta para todas as perguntas. Por que Deus permite tal coisa? Nós não sabemos, mas o fato é que Deus cura e também não cura. Ele é soberano sobre todas as coisas, nós devemos nos submeter à sua soberania. Para citar um exemplo histórico de um homem que muito me edifica, o Dr. Martin Lloyd Jones, sofreu um câncer avassalador, e a igreja orando por ele, e em um determinado momento ele disse assim: não orem por minha cura, não me detenham da glória. Ou seja, este notável homem, um médico muito capaz, por muito tempo foi o assistente do principal médico da Inglaterra, o médico da rainha da Inglaterra. Esse homem notável, profundo na teologia, na ciência médica, continuou dando aulas de medicina, palestras nas principais universidades do Reino Unido. Ele contraiu um câncer avassalador e que tirou a vida dele em 1981. E ele disse: olha, não orem por minha cura, não me detenham da glória. Eu sei que a doença, a morte, não tem a última palavra. Ou seja, um homem consciencioso, ciente de que Cristo deu a sua vida na cruz para garantir vida plena e eterna a todos os seus filhos. Salmo 90, verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O autor do Salmo 90 possivelmente é Moisés, segundo a tradição judaico-cristã. E Moisés, que viveu 120 anos, com muita propriedade e segurança, está dizendo: olha, os dias da nossa vida sobem a 70, havendo vigor a 80. No caso deles, é canseiro e enfado. Tudo passa rapidamente e nós voamos. A nossa vida está caminhando para um fim. Nós já nascemos e caminhamos para um fim. Só que esse fim, paradoxalmente, é o começo da eternidade. Causas da enfermidade. Eu falei da universalidade da enfermidade. Quais são as causas disso? Por que nós estamos submetidos de modo definitivo, pelo menos nesse lado da existência, à realidade da enfermidade? Se Deus criou todas as coisas com perfeição, de onde vem o mal? Esse é um problema da filosofia ainda não resolvido para os filósofos. Se Deus criou o ser humano e disse que era muito bom, criado à imagem dele, de onde vem a enfermidade que nos aflige? De onde vem essas coisas? A causa primária, embora exista, repito, causas secundárias, vou tocar em algumas delas, mas a causa primária de toda enfermidade, quer você saiba ou não, quer você aceite ou não, à luz da teologia cristã, à luz da Bíblia, da palavra de Deus, a causa primária de todo o mal
e em particular do mal físico, da enfermidade, é o pecado original. Romanos 5, verso 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tente imaginar o Éden antes da queda. Adão tinha saúde total, plena. Nós não somos divididos, corpo e alma, mas integrados. E ele tinha saúde na alma e no corpo. Era um corpo sadio. Nós não conseguimos nem mesmo pensar como era, ou refletir com segurança e com certeza como era o primeiro casal antes da queda. Perfeição, em comunhão com Deus, em comunhão consigo mesmos, com o próximo, com a criação, como gerentes e bons mordomos da criação, até que entra o pecado e o pecado macula todas as esferas, sem distinção. Por isso é chamado de depravação total, porque todo ser humano completamente é afetado pelo pecado, inclusive o corpo. A morte entra na história por causa do pecado, e as doenças também entram na história por causa do pecado. Esse bispo que eu citei os irmãos ainda há pouco, o John Riley, ele diz: o pecado é a causa original de toda doença, moléstia, dor e sofrimento que prevalecem na terra. Tudo isso faz parte da maldição que veio ao mundo quando Adão e Eva comeram fruto proibido e caíram. Não haveria doença se não tivesse ocorrido a queda. Não haveria doença se não houvesse pecado. Essa é a causa primária. A teologia chama isso de a queda e seus efeitos sobre a criação. Tem vários efeitos. Um deles é a entrada das doenças todas e a morte. Deus não planejou a morte para o ser humano, nós somos criados para a vida. Por isso eu sempre costumo dizer que ninguém se acostuma com a morte. Você vai a um cemitério, ainda que seja a morte de uma pessoa com 120 anos, viveu longa vida, acima da média. A morte é antinatural. A morte entra na história do homem por causa do pecado. Mas existem causas secundárias. Eu vou apresentar apenas algumas delas. Primeiro, vícios e uma vida desregrada. Embora, como disse Davi, todos os meus dias estão escritos no teu livro, essa causa maior é a providência, é o decreto divino que estabelece todas as coisas. Existem as responsabilidades humanas, existem as causas secundárias. E uma causa secundária são os vícios, são os vícios e a vida desregrada. Consumo de álcool, fumo, drogas, vida sexual irresponsável, ansiedade, falta de cuidado com o corpo, má alimentação, essas coisas todas contribuem para que enfermidades sejam contraídas e que a morte seja apressada, pelo menos no ponto de vista, na ótica e na perspectiva humanas. Então, há pessoas que se cuidam e vivem mais, outras que não se cuidam e morrem mais cedo. Não é uma regra de ouro, porque você pode ter alguém que não se cuida adequadamente e, paradoxalmente, vive mais tempo, e pode ter um atleta todo cuidadoso com a sua alimentação e, de repente, contrai uma enfermidade e morre. Eu lembrei de um amigo, ainda no Jardim Botânico, lá na igreja, um rapaz muito inteligente, fez mestrado na Escócia, muito capaz, e ele passou no teste de admissão de uma grande empresa multinacional aqui no Rio. Ele ia gerenciar o setor da empresa no Amazonas, em Manaus. E a empresa falou: olha, você tem que ser submetido aos testes, né, a bateria de exames todos. E ele, atleta, jovem, tranquilo, criado num contexto de igreja, sempre muito cuidadoso com a sua saúde e tal, foi fazer os exames e foi detectado uma enfermidade, um tumor do lado esquerdo do pulmão. E aí ele teve que ser submetido a um tratamento avassalador, ficou bem, hoje está aí servindo a Deus e cumprindo sua vocação na esfera da criação, um homem de Deus e tal, mas está lá, um rapaz saudável, contexto de igreja jovem, mas com uma doença grave. Mas, via de regra, vícios e vida desregrada provocam doenças graves, não preciso me deter nisso. Outro ponto, doenças herdadas geneticamente. A partir desse mistério revelado, do DNA, está se mapeando a genética humana. Quantas doenças são herdadas? Eu poderia citar algumas delas aqui. Na verdade, essas doenças herdadas é a verdadeira maldição hereditária, não é o pacto que o seu tataravô fez lá com não sei quem. São esses problemas dos genes que nós carregamos e nós herdamos dos nossos antepassados. Portanto, diabetes não é mulher do diabo, como ensinou um pregador na televisão.
É outro problema. Você sabe o que é o tio diabetes? Eu fiz um estudo avançado sobre isso e eu descobri o seguinte: tecnicamente, a diabetes é a concentração de glicose plasmática venenosa em jejum acima de 140. Tecnicamente é isso. Então não é a mulher do diabo, é a glicose plasmática venenosa. Acidentes circunstanciais. Um acidente pode gerar uma situação física, uma enfermidade, por vezes que vem acompanhado de outros problemas de saúde. Vocês sabem disso. Um exemplo recente aqui. Recente aqui é ótimo, né? O cara está quilômetros daqui. O Michael Schumacher, atleta profissional, todos os recursos à sua disposição, passando férias em Mirabel, uma estação de esqui famosíssima nos Alpes franceses, toma um tombo, há quase 2 anos, em estado vegetativo. Recentemente foi publicado, eu busquei ler um artigo sobre a situação de saúde dele. O que se sabe, a família confirmou que hoje aquele grande atleta pesa 47 quilos. Que situação! A quantidade de doenças que ele adquiriu por conta de um acidente numa estação de esqui. Todos os recursos, todos os médicos, toda a ciência, todo o aparato em torno dele não são capazes de promover a saúde do grande atleta Michael Schumacher. Epidemias. No século IV, por exemplo, 1/3 da população, século XIV, perdão, morreu por conta da peste bubônica, a chamada epidemia, a maldição. Hoje a AIDS é uma pandemia, a degradação da vida sexual tem arrebentado muitas pessoas. Os números são às vezes falseados, mas você pega, por exemplo, os dados da África do Sul, é uma tragédia completa. Quantidade de gente sofrendo por conta de epidemias de todo tipo, de toda sorte. Eu poderia entrar em várias doenças aqui, as doenças psicossomáticas, doenças da alma que afetam o corpo, mas o fato é, existem causas para a doença. A causa primária, o pecado original. Existem desdobramentos, causas secundárias, mas o fato é que o homem está sujeito à enfermidade. Dito essas coisas, eu vou falar então, eu quero gastar mais tempo nisso, falando sobre os benefícios da enfermidade. Isso é um escândalo para muita gente. Pastor, benefícios da enfermidade? Isso já sou estranho. Uma enfermidade não pode trazer benefício? Será que não? De fato, a enfermidade em si, ela é um mal. Ninguém deve buscar uma enfermidade. Ninguém deve ter prazer numa enfermidade. Ninguém deve achar que é uma coisa boa estar doente, mas a enfermidade, à luz da história, da teologia cristã, da Bíblia, ela sim pode trazer e cumprir alguns propósitos misteriosos da parte de Deus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Geralmente essa última parte o pessoal omite, mas o texto diz daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. E quais são esses benefícios? Alguns para pontuar aqui, sumariar. A doença ajuda os homens a lembrarem-se da morte. As pessoas vivem, como se fossem viver ad eterno aqui neste mundo. Mas de repente chega um diagnóstico. E o diagnóstico traz à memória do homem o fato de que a vida não está sob a sua gerência e de que todo dia, de fato, pode ser o último dia. A enfermidade traz à memória do homem o fato de que a morte é real. Muita gente vive achando que tem uma apólice de vida vitalícia, não viver sempre e tal, mas não é assim. Então, portanto, a enfermidade traz à sua memória o fato de que a morte pode chegar por meio de uma doença. Um amigo meu, pastor, viveu uma crise muito grande. Ele recebeu 2 documentos na sua mesa. Imagine na mesa do pastor, 2 documentos. Um documento de vida e um documento de morte. E ele teve uma profunda reflexão e a vida dele mudou drasticamente a partir desses 2 documentos. O primeiro documento era um atestado de que a sua esposa estava grávida do seu 3º filho. Que alegria! Mais um filho, bênção. E naquela mesma semana, outro documento sobre a mesa. O diagnóstico de uma doença incurável à medicina dos homens. E agora ele está no dilema, vida e morte. E ele refletiu muito sobre isso. Caramba, se de fato eu morrer por esses dias, o que eu fiz? Qual foi a contribuição? O que eu deixei de fato de legado? E ele, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, repito, creu em milagres, creu em cura.
Deus o abençoou e ele continuou pregando o evangelho, e sua filhinha já vai fazer 7 anos. 2 Reis 20, verso 1. Olha o que diz o texto sobre o rei Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que coisa terrível, hein, Amós? Filho Isaías. Imagina, o indivíduo está doente, ele recebe um profeta em casa. E o profeta diz: olha, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. É o tipo de profeta que você não quer ouvir, né? Você quer, olha, vim aqui porque o Senhor mandou profetizar que você vai ficar bom. O profeta diz: olha, põe a casa em ordem, amigo, porque teus dias estão contados, você não vai viver, vai morrer. Deus concedeu a Ezequias mais uns anos de vida, pelos seus desígnios e providência. No entanto, o fato é que a enfermidade traz ao homem o fato de que ele não tem gerência da vida. Não é um assunto agradável, mas é verdadeiro. Uma enfermidade provoca em nós esse profundo senso da realidade. A morte é real. Segundo benefício, a doença faz com que os homens pensem seriamente sobre Deus, suas almas e a eternidade. A maior parte das pessoas, repito, não encontram tempo para Deus. Não encontram tempo para as realidades espirituais. Elas só pensam no aqui e agora. Acumular riquezas, conquistar alvos humanos, enfim, viver em torno de si mesmas. E alguns desses alvos são até legítimos, não condeno. No entanto, viver só para si e viver como se apenas existisse este lado da existência é um grande equívoco. E de repente, quando um laudo médico, uma enfermidade, por mais simples que seja, ou mais grave, ela provoca em nós essa reflexão. E aí? Eu estou refletindo sobre a realidade depois dos portões da eternidade? Né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens feito? Para quem é? Para quem vai ficar? Eu tive a oportunidade de ouvir o Matt Chandler, um pregador americano, em uma conferência nos Estados Unidos, brilhante, bom pregador, um homem crente, muito piedoso, e ele passou por uma experiência de uma doença gravíssima no cérebro, teve que ficar hospitalizado, todos aqueles procedimentos realmente bem inquietantes e adversos. E depois que ele passou desse processo, os médicos falaram: você está bem, você pode voltar a pregar. Uma das primeiras pregações que ele fez foi numa conferência da Atos 29, em Orlando, e na ocasião eu estive lá e pude ouvi-lo, e foi muito impactante ele falando sobre a teologia do sofrimento. E aí ele disse o seguinte: a doença me fez pensar na eternidade. As pessoas não pensam na eternidade. Esse teólogo que nós vamos estudar sobre a vida dele, o Jonathan Edwards, ele sempre orava: Deus, coloca a eternidade diante dos meus olhos. Pensar na eternidade. Você não foi feito para viver deste lado da existência. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, que nos dará um corpo semelhante ao seu. É o que diz o apóstolo Paulo. É por isso, e olhando para a eternidade, que Paulo pôde tanto contribuir para o reino. Porque ele dizia: olha, eu sei passar necessidade, eu sei ser aplaudido, eu sei passar fome, eu sei ter abundância. Eu descobri um segredo, o segredo do contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo estava focado na eternidade. Quando as pessoas focam a vida no aqui e agora, um laudo médico arrebenta com a pessoa. O desemprego arrebenta com a pessoa, um problema relacional arrebenta com a pessoa, porque o mundo dela é somente aqui e agora. É o materialismo científico, é o ateísmo prático, impregnado na mente das pessoas. Outra verdade: a doença ajuda a amolecer o coração dos homens e lhe ensina a sabedoria. O coração do homem é duro, irmãos. A Bíblia que diz isso é pedra. O homem natural vive como se Deus não existisse, não possui nenhuma alegria que não seja desta vida, mas, nesse sentido que eu estou dizendo, a enfermidade pode ser um benefício, pode corrigir esse equívoco e levar o homem a pensar em Deus, na eternidade, no Evangelho, nos seus pecados, buscar refúgio em Jesus Cristo ressurreto. A experiência de Naamã, um general sírio, imponente, grande, majestoso, herói de guerra, saudável. Tente imaginar um guerreiro, um general sírio. De repente ele é acometido de uma lepra e por trás de toda aquela armadura e imponência está um homem impotente contra uma doença terrível. Até que uma menina escrava judia diz: olha, na minha terra tem um profeta, é um homem de Deus. Talvez, se o Deus de Israel quiser, ele pode te curar. E ele dá ouvidos àquela menina e vai com a comitiva até Israel. E chegando até Israel, ele recebe as orientações do profeta.
E observe então o que diz a narrativa. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. A orientação foi, vá, mergulhe no Jordão 7 vezes. Ele foi humilhado a submeter à vontade de Deus, não a que houvesse algum recurso terapêutico nas águas barrentas do Jordão, como ele mesmo disse, a água é barrenta, isso aqui é um riacho, um garapé. Lá na Síria tem tantos rios melhores, vá lá. O profeta nem quis recebê-lo. Se você quiser ser curado, você tem que se humilhar, porque você é muito orgulhoso. Vá lá, mergulhe 7 vezes. Se você fizer isso, Deus vai te curar. Ele então vai, submete, e o texto diz que a sua pele ficou como a de uma criança. Então, o que é que ele disse depois disso? Então Naamã, observe como a doença dele foi uma bênção. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Ou seja, a doença o levou a encontrar o profeta, que lhe falou do Deus de Israel, e agora ele está curado e reconhecendo, só o Senhor é Deus. Quantas pessoas passam por essa experiência? A capelania hospitalar está cheia de exemplos assim. Os capelães que lá trabalham nos hospitais, os missionários, ajudando pessoas, famílias, trazendo conforto, encorajamento. De repente, num leito de morte, o coração é quebrantado para entender que não há motivos para o orgulho. Nossa vida é muito frágil, limitada, insegura, só Deus pode nos sustentar. Como Rockefeller, com todo o recurso que tinha, uma grave enfermidade lhe impossibilitou desfrutar de tudo que conquistou. Caminhando para o final, a doença pode gerar no homem uma santa humilhação. Nós somos propensos a dizer como aquele fariseu da oração arrogante, ó Deus, eu te louvo porque não sou como os demais homens. E a enfermidade, às vezes, pode gerar no homem uma santa humilhação. O homem é quebrantado do seu orgulho. Irmãos, como nós somos orgulhosos. E Davi, nos Salmos, ele está sempre falando sobre isso. Deus, derrama a tua luz nas minhas trevas. E Deus pode usar os meios que ele julgar necessário para nos quebrantar. É por isso que quando um homem é apertado por Deus, quando um homem está debaixo da mão pesada de Deus, com a tentativa de quebrantá-lo e trazê-lo rendido, esse homem vai resistindo, resistindo. O livro de Provérbios diz que haverá um momento em que não haverá mais cura para tal pessoa. Porque Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde ele concede graça. Então aproveite as dificuldades da vida para que seu coração seja quebrantado, porque o homem orgulhoso tem os dias contados. Nabucodonosor é um exemplo. Daniel 4:32. Olha o que Deus fez com o orgulhoso rei da Babilônia. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. Deus é soberano. Nabucodonosor diz, eu sou o Senhor da Babilônia, eu sou o Senhor do mundo, eu sou. Deus falou assim, você não é ninguém. Você vai ficar enfermo, e ele contraiu uma doença gravíssima, ficou se comportando como se fosse um animal, humilhado e quebrantado. Mas o texto vai dizer o seguinte, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Pergunta, a enfermidade em Nabucodonosor foi uma bênção ou não foi? Uma bênção. Isso parece uma contradição, parece um escândalo, de fato é um escândalo para muitas pessoas, mas aqui no caso, Nabucodonosor, um dos últimos reis da Babilônia, convertidos ao Deus Altíssimo por conta de uma enfermidade que Deus usou para abater o seu orgulho. O Riley diz, diante do caixão da sepultura não é fácil sermos orgulhosos. Qualquer coisa que nos ensine essa lição é boa. Caixão, sepultura, enfermidade podem quebrantar o coração dos homens. Desfrutando da sua paciência e caminhando. A doença ajuda a testar a autenticidade da religião dos homens. Tem muita gente que é boa, de fé, quando tudo vai bem. Tem saúde, tem dinheiro, tem família, está tudo certo. Chegou um problema, não sei onde é que está Deus, Deus não me ama, não sei o quê, entra numa crise. Mas não estou entendendo. Sua fé está na sua saúde, no seu bolso, na sua família ou no Deus que provê tudo isso? Onde está a nossa fé? Não foi isso o grande teste do diabo com Deus e Jó? Ah, Senhor, Jó
Jó não te ama coisa nenhuma. Jó te serve porque o Senhor dá a ele saúde, o Senhor dá a ele bens, o Senhor dá a ele amigos, o Senhor dá a ele família. Tira e eu quero ver se ele vai continuar te servindo. Já pensou se Deus aceitasse esse teste, ou fizesse esse teste sobre cada um de nós? Fulano, se o Senhor tirar a saúde, a família, o dinheiro, o emprego, não vai ficar firme na fé, não. A fé dele está baseada em coisas e não no Senhor. Nós precisamos ponderar isso. A doença ajuda-nos a perceber isso. O C.S. Lewis dizia: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Na prosperidade, Deus sussurra, na doença, Deus grita, Deus fala, o nosso coração se torna mais sensível, embora nem todos são beneficiados pela doença. Quanta gente, pode ser o que for, não apenas doença ou outro tipo de problema, continua com o coração duro e morrem com o coração duro. Que coisa triste. As obrigações especiais impostas pelas doenças. Eu vou apenas ler, nosso tempo foi esgotado. Quais são as obrigações que as doenças especiais, são impostas pela doença? Primeiro, a doença impõe sobre o homem o dever de viver constantemente preparado para encontrar-se com Deus. Então você vai sair daqui com essa mensagem. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Esteja preparado. O Mateus Henrique dizia: o dever de todos os dias é nos preparar para o último dia. E quando é o último dia? Quem sabe quando será o último dia? Quem tem essa gerência? Quem tem esse poder de determinar, não, meu último dia daqui a 3 anos, meu último dia daqui a 50 anos? Quem tem essa gerência? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Segundo, a doença impõe sobre o homem o dever de viver constantemente em prontidão para suportá-la com paciência suas aflições. Seja paciente. Não caia na tolice de colocar Deus, supostamente colocar Deus contra a parede, determinar, profetizar, decretar. Isso é tolice. Isso é tolice, e mais do que tolice, isso é rebeldia, ignorância. Deus nunca, jamais será manipulado pelos homens. Ele é o soberano, faz o que quer, à medida que quer. E o que nos traz alento ao coração é que tudo o que Ele faz busca o nosso próprio bem, mesmo quando tudo está obscuro diante de nossos olhos. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Louvado seja Deus. A tua graça me basta, Senhor. O Frederico Orr, um inglês que deixou a Inglaterra, veio servir aqui o Brasil como missionário na Amazônia, Shed, o Rick Derham da Fiel, aqueles missionários maravilhosos que serviram ao Senhor aqui no nosso país. O Shed ainda servindo, né, no alto da sua avançada idade. Sofreu um naufrágio aqui nos rios da Amazônia, perdeu a esposa e os filhos. O pessoal diz, agora ele vai voltar para casa. Não. Deus me trouxe para amar o Brasil e amar a Amazônia. Eu vou ficar pregando evangelho aqui. Continuo pregando evangelho, plantando igrejas, fazendo discípulos. E um dos primeiros homens que ele ganhou para Cristo foi trabalhar na região do Pará. E, de repente, ele é informado, ele estava em outra região, em Manaus, que aquele amigo seu, um dos primeiros frutos do seu trabalho, tinha adoecido mortalmente, estava enfermo no hospital. Então, ele foi lá visitar, um hospital no Pará, em Belém. E quando ele chegou no quarto, Frederico Orr disse que o impacto foi tão grande que o semblante dele ficou visivelmente abatido. Falou assim, meu Deus, aquele homem forte, né? Aquele ribeirinho, aquele homem dos rios, dos igarapés, aquele homem forte, criado na mata, agora numa situação muito difícil. E o homem percebeu que o Frederico Orr tinha ficado meio assim, disse assim, meu irmão, se achegue. Essa enfermidade é a limusine que Deus está usando para me levar para a eternidade. Você ensinou bem o seu velho amigo sobre a teologia cristã. Ou seja, ele conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Nenhuma mais grave enfermidade pode roubar do cristão a sua fé no Senhor. A graça dele nos basta. E por fim, a doença impõe sobre o homem o dever de ajudar os seus semelhantes a enfrentarem a doença. Sejamos solidários e misericordiosos. Ajude aquele que está passando pelo vale sombrio da enfermidade. Seja misericordioso, seja abençoador. Nós somos muito egocêntricos. Minha família está doente, ninguém veio me visitar. Meu parente foi sepultado, ninguém foi no velório. Meus filhos estão afastados, ninguém faz nada pelos meus filhos. Sempre em torno de nós mesmos. Mas a pergunta é, o que você exige dos outros, você faz? Você é solidário? Quantas madrugadas você já levantou para orar por um irmão nosso, um irmão seu que está doente, nesse exato momento? Quantas vezes? Seja misericordioso, seja atencioso, seja abençoador. Irmãos, há pessoas próximas a nós, passando dias difíceis, confuso,
em crise, em adversidade. Nós precisamos aprender a dar suporte a tais irmãos. Penúltimo verso. E não nos cansemos de fazer o bem. Leamos juntos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, façamos bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Esse irmão que está ao seu lado aí. Seja abençoador. Abençoe os seus irmãos. Fiquemos em pé. Leamos Apocalipse 21, 3 e 4. Essa é a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança não se limita a esta vida. A nossa esperança está na eternidade. Olha o que diz Apocalipse, o último capítulo da Bíblia, dos últimos textos das Escrituras. Leamos juntos. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse dia vai chegar. Até lá, sejamos pacientes, coloquemos a nossa fé em Jesus. Ele cuida de nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar? Curve a fronte, vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça. Senhor, nós temos tantas perguntas, são tantas as inquietações em nosso coração, mas nós cremos na Tua palavra como sendo a verdade e é nela que nós descansamos. Nós sabemos que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre. Nós sabemos que todos nós, sem distinção, estamos sujeitos a dificuldades terríveis, mesmo as mais graves enfermidades. Todavia, nós também sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos, que o Senhor nos ama e cuida de nós, e que nada, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do futuro, nem as presentes, jamais poderá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, que as dificuldades que estamos sujeitos possam provocar em nós a devida humildade, o quebrantamento, a serenidade, a sobriedade e a total e completa dependência da Tua graça. A nossa vida está nas Tuas mãos e nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Abençoa aqueles que estão entre nós, lutando contra alguma enfermidade, submetidos a tratamentos, que o Senhor os abençoe, use os médicos, os meios, os recursos para promover a saúde desses nossos irmãos. O nosso desejo e oração é que haja cura em nosso meio, Senhor. Embora nenhum de nós tenha poder para determinar tais coisas, nos submetemos como criaturas, como filhos diante do Senhor. Ó Deus amado, que esta igreja possa ser cada vez mais madura em relação a essas coisas, para que não caia nos ardis, nos engodos, nas falácias desses falsos profetas que ludibriam tantas pessoas, prometendo o que o Senhor não prometeu. Basta-nos tão somente saber que aquele que não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, certamente nos dará com ele todas as coisas que precisamos. A Tua graça nos basta. Ser conosco no decorrer dessa semana e nos ajude, Senhor, a permanecer com a nossa fé firmada em Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém.